Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós hoje e sempre, amém? Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, versículo 24. O Senhor fez esse dia e nos presenteou com o que há de perfeito, com o que há de belo, com o que há de maravilhoso sobre a face da terra. Ele fez e deixou para que nós pudéssemos desfrutar. E como você tem desfrutado das bênçãos e das maravilhas de Deus? Para nós desfrutarmos o melhor de Deus, nós temos que estar na presença do Senhor, fazer a sua vontade, adorar a Ele em espírito e em verdade, agradecermos por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, por aquilo que já aconteceu e por aquilo que ainda não aconteceu. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a exaltação. E hoje é mais um dia que o Senhor nos concede de podermos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João. Mas antes de nós lermos a palavra e meditarmos nela, eu quero pedir que você se inscreva neste canal, compartilhe com as suas amizades, nas suas redes sociais, se inscreva, deixando aí o seu comentário, deixando aí o seu joinha. Tudo isso nos ajuda a levar a palavra de Deus, e você fazendo isso, você também está evangelizando, porque quando cada comentário, cada like, né, esta plataforma, ela entende que está sendo de relevância e ela indica o vídeo para outras pessoas, amém? A palavra de Deus, amados, se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25 em diante. A palavra, ela nos diz assim: disse-vos isto por parábolas. Jesus falando, né? Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos amados, irmãs amadas, a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos liberta, ela nos encoraja. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso dia a dia, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito e alimento para o nosso corpo. Uma vez que o nosso espírito ele está alimentado com a palavra de Deus, o nosso corpo, todo o nosso corpo, ele é fortalecido. Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós que estamos aqui sobre a face da terra hoje, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aqueles que por aqui passaram também foram sustentados, foram fortalecidos no Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Aqueles que partiram tiveram o seu tempo determinado. E nós que aqui ainda estamos, também temos o nosso tempo determinado. E nós temos, amados, que nos aproveitar cada segundo da nossa vida na presença do Senhor. E por isso Deus colocou em meu coração, para que eu estivesse aqui meditando
cada vídeo meditando num texto da palavra de Deus. Meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, guardando ela em nosso coração e sendo praticantes dela. E a palavra de hoje, amados, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus estava ali com seus discípulos, confortando, falando, instruindo. E ele disse uma palavra no versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Jesus estava falando com os discípulos e essa palavra chegou até aos nossos dias. Porque ele tinha certeza, ele estava com certeza que chegaria um momento que ele não estaria com seus discípulos mais. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E a palavra de Deus diz tudo que nós pedimos em nome de Jesus ao Pai, ele nos concede. Então Jesus já estava preparando os discípulos, ensinando eles o que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder. E como nós devemos proceder, clamando a Ele, ao Pai, nós receberemos. Porque a palavra de Deus diz tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Crendo, receberemos. É que ele disse, não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque até aquele momento Jesus estava sobre a face da terra, junto com seus discípulos, rogando ao Pai, pedindo ao Pai. Nós vemos um texto na palavra de Deus, quando Jesus ele intercedeu por Pedro. Quando ele viu que Pedro estava ali em perigo, Satanás estava cirandando com Pedro. E Jesus, ele rogou ao Pai em favor de Pedro. Mas houve um momento em que ele estava instruindo os seus discípulos, porque ele não estaria sobre a face da terra mais. Como ele não está, mas ele está no nosso meio vivo para todo sempre, porque ele morreu, mas ele vive para todo sempre. Ele não está em corpo físico, carne e osso, mas ele está presente em espírito e em verdade. Então ele ali estava ensinando os seus discípulos como que eles deveriam proceder quando ele partisse deste mundo. E esse ensinamento chegou para nós até hoje. Então nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo. E nós temos também o Espírito Santo, amados, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que nós não conseguimos expressar, aquilo que nós não conseguimos falar. O Espírito Santo de Deus, ele intercede junto ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele geme por nós, ele chora por nós. Quando nós não conseguimos expressar, quando nós não conseguimos orar como convém, quando nós não conseguimos falar como devemos falar, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Então, por isso que Jesus, ele rogou ao Pai que ele iria subir ao céu, mas ele rogou outro Consolador que estivesse conosco. E ele está conosco até o fim dos tempos. Ele vai estar conosco, ele está conosco, ele está falando, ele está orientando, ele está dando sabedoria, ele está nos dando entendimento, ele está nos dando alegria, ele está nos fortalecendo. E o Espírito Santo da verdade. Neste mesmo capítulo aqui, vocês vão ver aí no primeiro versículo, o Espírito Santo Consolador. Então, Jesus estava ministrando aos seus discípulos como eles deveriam proceder, e essa palavra chegou até nós, como nós devemos proceder diante das aflições, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, como nós devemos proceder. E é clamar ao Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós somos mais do que vencedores. Jesus nos faz vencer. A nossa fé em Jesus nos faz vencer. A nossa fé em Jesus nos faz permanecer. E a palavra de Deus diz permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que permanecer e prevalecer na presença do Senhor, no caminho que é Jesus, na verdade que é Jesus. E que nada e nem ninguém venha nos separar do amor de Deus, venha nos tirar da presença do Senhor. Porque as aflições estão aí, as lutas têm surgido, os problemas cada dia aumentando, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, aonde quer que nós estejamos, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar situações difíceis, mas não tem nada que nós clamamos ao Pai que Ele não nos dá vitória.
É só nós permanecermos constante na palavra, olhar para a palavra, viver da palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos as promessas de Deus, a palavra de Deus, que é as promessas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o Senhor, Ele nos faz forte, o Senhor, Ele nos faz vencer. Então aqui no versículo 26, ele está falando: naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Por isso mesmo o Pai vos ama, visto como vos amaste e crestes que saí do Pai. Então, amados, Deus nos deu voz, Deus nos deu a liberdade, o livre acesso ao trono da graça em nome de Jesus. Então, Ele nos deu voz para nós clamarmos, para nós pedirmos a misericórdia, para nós pedirmos perdão dos nossos pecados, para nós pedirmos a purificação, porque nós precisamos ser purificados. Como o ouro, ele é purificado, ele é passado pelo fogo. Nós também precisamos ser purificados pela palavra que liberta. Ele nos deu a oportunidade de falar, de pedir, de rogar, de clamar, de interceder. E a palavra nos orienta a permanecer fiel até o fim. Então, diante das adversidades, diante dos problemas, não vamos parar de clamar, não vamos parar de ouvir, porque o nosso Deus, Ele é aquele que ouve e responde às nossas orações. E a palavra de Deus diz lá em Tiago que a oração da fé salvará o doente. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, irmãos, nós temos que viver em comunhão ao trono da graça, em comunhão com o Pai. E essa comunhão é a oração, essa comunhão é a leitura da palavra, essa comunhão é a obediência aos mandamentos do Senhor. Pedis em nome de Jesus e tudo será feito. Então, amados, aí aonde você está, na situação em que você está, você tem a oportunidade, o privilégio de falar com o Pai. Nada e nem ninguém pode tirar esse momento de nós. Mesmo que você não fale em voz audível, você pode orar ao Pai em pensamento. Olha só o privilégio que nós temos, amado. Olha só, né, a comunhão que Ele nos concedeu. O privilégio que nós temos. Aonde nós estivermos, nós podemos clamar ao Pai. E muitas das vezes nós fazemos diferente. Nós vamos falar com pessoas que não podem trazer a solução. Nós vamos apresentar os nossos problemas para pessoas que talvez estão com mais problema do que nós. E aí nós ficamos sobrecarregados. Porque nós vamos ali levar os nossos problemas e aquela pessoa está com um problema maior. Então nós pegamos aquela carga e trazemos para nós. E não foi isso que Deus nos ensinou. Seja feita a vontade do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, apresentar a Ele em primeiro lugar os nossos problemas, pedir a Ele direção, pedir a Ele orientação, como devemos fazer, como vamos agir, como vamos proceder, o que deixamos de fazer. É por isso que muitas das vezes as coisas dão errado, porque nós, em vez de nós apresentarmos em primeiro lugar ao Pai, nós apresentamos ao ser humano falho como nós, porque nós somos falhos, cheios de defeito. Mas nós temos um Deus Pai poderoso que é perfeito em tudo e para com todos. Então nós, em primeiro lugar, nós temos que apresentar a Ele. Seja qual for a situação, seja qual for o problema. E falando em situação, eu lembro de Ana. Olha a situação de Ana, diante daquele problema que ela enfrentava. E quando ela decidiu ir para o seu canto e clamar, falar com Deus, consagrar a sua vida, olha o que Deus fez na vida de Ana. A mudança, a transformação, né, na vida de Ana. Deus deu vitória. E o Deus que deu vitória a Ana é o mesmo Deus que nós estamos falando dele neste dia. Porque nele não há sombra de variação. No nosso Deus não há dúvida. No nosso Deus não há dúvida alguma. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. E a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Nós vemos na palavra de Deus quantas pessoas clamaram, quantas pessoas buscaram. E eles foram protegidos, eles foram salvos, eles foram libertos. Deus deu vitória. E nos nossos dias também nós deparamos com homens e mulheres de Deus que têm clamado, Deus tem dado vitória, Deus tem salvado, Deus tem libertado, Deus tem operado milagres e maravilhas, Deus tem libertado o oprimido, Deus tem tirado o fardo pesado.
através da oração. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos como deveriam proceder na sua partida. E esse ensinamento chegou até nós. Louvemos a Deus pela palavra de Deus que é viva e é eficaz. E o versículo 33, ele nos diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nós precisamos ter a paz, nós precisamos viver em paz. Nós precisamos ter essa paz dentro de nós. Não é aquela paz que é passageira, né? Aquela coisa ali momentânea, não. Essa paz que nós buscamos em Jesus, ela é para toda a eternidade. Ela tem que nos acompanhar no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder. Diante das adversidades, nós não podemos desesperar, ficar aí, né, atormentados. Não, é a paz do Senhor Jesus. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. As lutas estão aí, as aflições estão aí, as guerras estão aí, o cumprimento da palavra está aí, mas nós não podemos nos desesperar, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa paz e ter a certeza que quando nós partimos deste mundo, nós vamos estar com Jesus. Ele vai nos chamar pelo nome. Então nós temos que ter essa paz, nós temos que ter essa convicção. No mundo tereis aflição. Jesus disse para os seus discípulos. E eles passaram por aflições, por adversidade, por perseguições, mas eles permaneceram ali. E nós também não somos diferentes. Mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus é quem nos fortalece. O Senhor Jesus é quem nos dá paz. O Senhor Jesus é quem nos faz vencer. O Senhor Jesus é quem nos faz caminhar, quem nos faz prosseguir. É Ele quem envia anjos para estar guerreando espiritualmente a nosso favor. E aqui ele disse: eu venci o mundo. Então Jesus, ele passou pelas aflições, ele passou pelas perseguições, ele passou por problema, ele passou sede, ele passou frio, ele passou momentos de tentações, mas tudo isso ele venceu. E nós, em Jesus, com Jesus, meditando na palavra, guardando a palavra, nós também vamos vencer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É a palavra de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente pertence a Deus, porque o futuro a Deus pertence. O ontem passou, o hoje nós estamos vivendo e o futuro pertence a Deus. Então eu deixo aqui esta palavra em nossos corações. Tudo que pedires, pedes em nome do Senhor Jesus Cristo ao Pai. Não há outra ponte de ligação entre nós e Deus a não ser Jesus. É esta palavra que Deus colocou em nossos corações para este dia, 6 de novembro de 2024. Que você possa meditar na palavra, e eu te convido a estar meditando no capítulo todo do Evangelho de João, capítulo 16, e você vai chegar aqui até onde nós lemos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar em cada coração. Amém? Vamos orar ao Pai nesta manhã. Grandioso Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, te agradecemos, ó Deus, pela ministração da tua palavra, te agradecemos pela tua igreja, Senhor, na face da terra, te agradecemos pelas grandes e ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido de ouvir a tua palavra, de praticar a tua palavra, Senhor, de fazer a tua vontade. Então, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra chegou até os nossos dias. E muitas coisas vão passar, porque a tua palavra diz que tudo passará, mas a tua palavra permanece. Então, Senhor, fica conosco, fala conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda, ó Deus, a prosseguir, nos ajuda a caminhar. Senhor, venha, Senhor, direcionar a nossa vida, venha direcionar a nossa mente. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver em comunhão contigo, a viver em comunhão com a igreja na face da terra, com os nossos irmãos, com os nossos pastores. Nós precisamos desta comunhão, nós precisamos desta união. É preciso união e comunhão.
E a tua palavra diz no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida de união, uma vida de consagração, uma vida de meditação na tua palavra, uma vida, Senhor, da prática da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir e nos ajuda, Senhor, meu Deus, a estar diante do teu altar, a estar diante da tua palavra, aonde quer que nós estejamos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Senhor, não nos deixa sozinhos, assim como os discípulos, eles almejaram que o Senhor estivesse com ele ali no caminho de Emaús. Nós também, Senhor, almejamos a tua presença, essa presença que traz paz, essa presença que traz luz, que traz discernimento, que nos traz uma suavidade. É a tua presença, é a tua palavra e é o teu Espírito Santo. Pai, eu apresento as nossas vidas, apresento a nossa família, apresento, meu Deus, o ministério, Senhor, de cada um dos teus servos. E que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida de cada um deles, com saúde, com proteção, com livramento, com a graça derramada sobre as nossas vidas, as tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, está sendo derramada sobre a face da terra. Então, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, fica conosco hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Glorificamos a Deus e exaltamos o teu nome. E até um próximo vídeo, se Deus assim nos conceder. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém. Que essa paz ela venha caminhar junto conosco até o último instante das nossas vidas, até o último suspiro, que nós possamos viver essa paz que o mundo procura, mas não encontra. Mas nós encontramos porque nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com ele, eu estou indo com ele e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.